Caros irmãos, caras irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos para celebrar, para manifestar publicamente, sem receio, a nossa fé. Estamos aqui porque fomos chamados do Senhor, fomos chamados por Deus para manifestar, para reconhecermos realmente aquilo que Ele é na nossa vida. O Senhor nos conhece porque nós escutamos a sua voz. Esses dois termos são importantes hoje, em que celebramos essa figura do bom pastor, Jesus Cristo, por um lado e por outro lado. Cada um se recorda daquilo que respondeu no dia do juramento, para falar do chamamento. Estamos a celebrar o dia também das vocações, independentemente da natureza da vocação. Na primeira leitura que acabamos de ouvir, o autor bíblico apresenta-nos duas figuras importantes na vida da igreja, sobretudo no início da evangelização, início do cristianismo. A figura de Paulo e Barnabé. Primeiro falo de Paulo, que até podia ser primeiro Barnabé, depois de Paulo. Esse Paulo que nós conhecemos muito bem, antes de ser Paulo, Saul, que perseguiu, massacrou até a morte muitos cristãos antes da sua conversão. E ele, essa figura que a igreja nos propõe, a igreja nos apresenta hoje, neste domingo. Digo, seria Barnabé. Barnabé foi ele quem apresentou Paulo aos apóstolos. Barnabé apresentou Paulo aos apóstolos, portanto, Saul convertido de Paulo. E lendo esse texto, essa primeira leitura, nos faz recordar da fundação das primeiras comunidades cristãs. E vemos aqui o aspecto do envio. São enviados Paulo e Barnabé às cidades, às aldeias do Império Romano. Por isso nós aqui encontramos os desafios da evangelização. Um desses desafios é o não sermos recebidos. A palavra de Deus não ser recebida. E, por conseguinte, os próprios evangelizadores, catequistas, os sacerdotes, os batizados, aqueles que acreditam em Deus, são expulsos daquelas localidades. Por quê? Porque os encontrados ignoram a palavra de Deus. Não querem nada saber daquilo que nós acreditamos, em que nós acreditamos. Nós acreditamos em Jesus Cristo. E o bom pastor está ali presente com o objetivo de conduzir as ovelhas para a eternidade. E nós estamos aqui, certamente por interesse, esse interesse espiritual. Esse interesse espiritual de um dia de estarmos com o Senhor, de estarmos com Cristo ressuscitado. Estamos neste contexto da Páscoa e nós fomos meditando os textos das aparições. Cristo, aquele que foi rejeitado,
pelo povo. Aquele que tinha sido acusado de crime injustamente, aquele que o Senhor ressuscitou, aquele que depois apareceu aos seus, aos discípulos, a todos nós porque sentimos a sua presença, sentimos a presença do Senhor ressuscitado, por isso estamos aqui. Disse, aquele que apareceu aos seus para reanimar a fé, para reanimar a esperança. Realmente, com aquele medo daqueles que eram os adversários do Senhor. Então, este é um grande desafio da evangelização. Somos convidados a evangelizar. Ai de mim, se não evangelizar. Somos convidados a portar a palavra de Deus, a mostrar a importância, o valor da evangelização. É o Senhor que fala e nós pregamos a palavra de Deus. É o Senhor, o Jesus Cristo que nós pregamos. E por isso, muitos morrem pela causa do Evangelho. Muitos morrem pela verdade. Muitos estão nas cadeias. O próprio Paulo, o próprio Pedro sofreu. Presos. Quantos de nós também, nas famílias, nos locais de serviço, pela verdade, perdemos o emprego. Pela verdade, perdemos as amizades. E pelo medo, recuamos, não avançamos com a nossa verdade. O texto do Evangelho que acabamos de ouvir fala das ovelhas. Estes dois termos, o Senhor conhece-nos, conhece as suas ovelhas. Nós que escutamos a sua voz, nós saímos das nossas casas, nós viemos, porque fomos ouvindo a palavra de Deus, pela pregação, pela catequese. Muitas das vezes, quando se fala das vocações, vamos diretamente às vocações daqueles jovens, aquelas jovens que vão para o sacerdócio, ou vão para a vida religiosa, para a vida consagrada. Não. É um chamamento aos nossos irmãos casados. Como é que vivemos essa vocação? Sem vós, como teríamos, o sacerdote teriam, ou a igreja, as crianças, os filhos para o batismo? Então é uma grande responsabilidade. Fomos chamados para trabalharmos, para manifestar realmente diante do público, diante deste mundo, a importância de sermos filhos de Deus. Mas atenção, não se trata de massa, não se trata de número, não se trata da quantidade, mas da qualidade. Aqueles que acreditam em Jesus ressuscitado, aqueles que procuram pôr em causa, pôr em prática a palavra do Senhor. Como é que nós vivemos a nossa vocação? Como é que nós vivemos a palavra de Deus? Quantas as vezes somos interpelados no local de serviço, na rua, por aqueles que não rezam, por aqueles que raramente escutam a palavra de Deus, comparando o nosso comportamento
falar, esses que vão sempre à igreja, é um sacerdote, é um religioso, é um catequista, é do grupo coral. Vejam o comportamento. Somos interpelados. Por quê? Porque eles querem ver a diferença. Então vamos rezar pelos nossos pastores, por todos aqueles que assumiram, assumem a responsabilidade de conduzir com o próprio Jesus Cristo, o pastor dos pastores, a conduzir o rebanho para a eternidade. Não é fácil. Por isso é responsabilidade, é responder aquilo que nós fomos chamados, igreja. Muitas das vezes, as nossas sociedades, digamos a África, africanas, estão conforme estão, subdesenvolvimento, a desgraça, enfim. Por quê? Porque uma coisa é falar, o oral, outra coisa é a prática. O que acontece, o que não acontece, o que pode não acontecer na igreja também, pode acontecer aí na vida social. E depois nós lamentamos. Lamentamos pela nossa pobreza. Lamentamos pela nossa desgraça. Lamentamos por falta de vocações. Lamentamos pelo comportamento deste ou daquele. É um grande desafio evangelizar. Colocar Jesus dentro da vida. Por fim, não podemos fechar. Ouvimos Paulo, Barnabé, enviados, apesar de não terem sido aceitos, mas eles continuaram a evangelizar. Porque ali estava o Espírito. Na evangelização, a presença da força do Espírito Santo. Não podemos fechar as nossas instituições e a própria igreja. Fechar. Tem que haver abertura. Então, a fundação da igreja, unidades, pode não ser institucionalmente. As nossas casas, somos convidados a fundar a igreja doméstica. Rezemos mais uma vez pelos nossos bispos, nossos pastores. Aos filhos, rezemos pelos nossos pais. As comunidades, rezamos pelos nossos catequistas. Nós, religiosos, rezemos pelos nossos superiores, nossas superiores. Seu superior, se a superior não for aquela capaz de abrir-se, de atuar, de agir como bom pastor, como pastor, cria-se desordem. Então temos que rezar por elas. Rezemos pelos nossos párocos, grande responsabilidade. Mas o fim é a mesma. Rumo para a eternidade. Por isso rezemos pelos nossos defuntos. Aqueles que realmente mostraram. Não só os defuntos, aos nossos pais. E a pergunta, quem te mostrou o caminho da igreja? Foi a mãe? Foi o pai? Foi o tio? Barnabé mostrou. Ele é que apresentou Paulo aos apóstolos. Paulo
Saulo convertido. Mais uma vez, agradecemos a Deus de cada um de nós, mas de modo particular pela nossa presença aqui. Essa presença aqui é a manifestação da nossa fé. Estamos aqui, acreditamos em Jesus ressuscitado. Assim